digno de louvor. Glórias a Deus. Vamos para a palavra do Senhor agora nesse momento. Aleluia. Palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Os irmãos têm notado que tem aparecido aqui embaixo sempre o site da nossa igreja, Ministério Orai Sem Cessar. Os irmãos entram lá e se tiver alguma ideia pode passar para a gente, tá bom? Pode passar para nós e nós estaremos aí trabalhando essa ideia. É um site novo, ainda estamos reformulando ele, tem muita coisa ainda para ser feita, mas nós queremos fazer isso daí com a igreja, amém? Glórias a Deus. Palavra do Senhor, livro de 1 Coríntios, estaremos comentando aqui, fazendo um breve comentário, e depois nós estaremos participando do corpo e do sangue do Senhor. Diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 28, examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há dentre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperais um pelos outros, e quem tiver fome, que coma em casa. Amém, igreja? Podeis assentar, ficar à vontade. Aleluia. Vamos fazer aqui um breve comentário, né? Breve comentário desses versículos que lemos. Hoje nós estamos no culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia. Quando nós falamos do culto de Santa Ceia, igreja, nós estamos falando de um dos maiores eventos da nossa época, da nossa igreja. Nós sabemos que é mandamento do Senhor. Se olharmos o livro de Mateus, nós vamos compreender que é mandamento do Senhor que nós participássemos desse corpo e desse sangue, e cada vez que assim o fizermos, anunciamos a vinda do Senhor. E durante muitos e muitos anos, e por que não dizer há mais de 2000 anos, a Igreja do Senhor ela vem celebrando a Santa Ceia. A ceia, que o pão significa o corpo de Cristo, que foi amassado. Para fazer o pão você precisa amassar. Para fazer o pão você precisa ali suar mesmo amassando ele. E significa que o corpo de Cristo ele foi amassado pelos nossos pecados. O suco de uva ou o suco da vide, que representa o sangue de Cristo, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que foi derramado também nas ruas de Jerusalém, naquela rua que era justamente de pedra, onde ele foi arrastado, onde ele arrastou também a cruz. E tudo isso daí, simplesmente para que hoje nós tivéssemos vida. Uma certa feita, Jesus ele olhava para o homem e via que o homem, Edivan, estava em escravidão. E a pior escravidão que havia era a escravidão mental. Porque a escravidão do corpo, ela domina tudo, mas a escravidão mental, ela sai de dentro para fora. E muitos, eles desejam mais escravizar a pessoa mentalmente do que escravizar no próprio corpo. Muitas das vezes, aqueles que são escravos mentais, eles pensam que são livres, porque eles são escravos mentais, mas eles andam para onde eles querem e eles falam o que querem, mas só que eles estão em escravidão mental. Jesus agora estava nessa terra,
E segundo a profecia que o Messias viria para libertar, e todo o povo estava esperando que ele libertasse. Por quê? Porque os judeus estavam sobre a servidão, estavam servindo aos romanos. Os judeus, eles ali agora eram escravos, ou seja, submissos, não diretamente escravos, porque a forma com que os romanos usavam para escravizar era totalmente diferente daquilo que era visto. Ele deixava eles viverem a sua própria vida, aumentava os impostos, batalhava as guerras deles, e cada um vivia na sua própria casa. Então eles tinham aquilo dali como um semiaberto, não entendiam o que era a escravidão de verdade. E quando Jesus ele veio, então acreditava-se que ele iria se levantar, ele iria clamar ao Senhor, e o Senhor ia dar ordem aos anjos, e ia haver uma batalha muito grande na terra dos judeus. E eles esperavam dessa forma. Só que Jesus ele não veio para isso, assim como hoje ele continua fazendo aquela obra inicial. Quando o homem conhecia Jesus, quando o homem conversava com Jesus, o que acontecia? Ele automaticamente era liberto, porque as palavras que ele trazia, era a palavra que trazia liberdade. É por isso que em muitos países não se pode pregar o evangelho. É por isso que em muitos lugares não se pode falar do evangelho, porque esse evangelho, ele prega a vida de Jesus, e conhecendo Jesus, nós seremos libertos para a glória de Deus. Jesus, ele vinha para libertar o homem, mas libertar mentalmente. O homem que pensava que conhecia a Deus, o homem que pensava que sabia como adorar a Deus, o homem que a cada dia estava oprimindo o seu irmão. E Jesus ele veio justamente para libertar essas pessoas. Hoje, nos nossos dias, muitos de nós vivemos essa tal escravidão mental. Ainda vivemos essa escravidão mental. Não podemos adorar a Deus deitado, não podemos adorar a Deus correndo, não podemos adorar desse jeito, daquele jeito. Colocamos limite naquilo que não tem limite. Deus é ilimitado, não existe limite. Ele quer simplesmente que você clame e ele vai te ouvir, ainda que você esteja deitado aí nesse momento no hospital, ainda que você esteja aí deitado na sua casa enfermo, todavia o Senhor vai te ouvir. Tem gente que fala, não, ele só vai ouvir se eu estiver de joelho, se eu tiver humilhação. Não, a palavra do Senhor fala que quando Paulo e Silas eles estavam no cárcere, eles estavam sentados e as suas mãos presas no ferrolho junto com seus pés, e estavam nus. E quando eles começaram a louvar a Deus e fazer oração, a palavra do Senhor fala que Deus ouviu o clamor dele. Eu não sei, igreja, como Jonas estava dentro do grande peixe. Eu não sei se ele estava deitado, eu não sei se ele estava em pé, mas uma coisa eu sei, ele estava numa escuridão muito grande. E a Bíblia fala que quando ele clamou, o Senhor ouviu a oração dele. Aleluia. A Bíblia fala que depois que Sansão, depois de ter os olhos furados, depois de ser usado como palhaço no meio daqueles homens, a Bíblia fala que um dia ele chega no menino que guia ele e fala assim: me leva até os pilares desse templo. E a Bíblia vai me contar a história, que então ele faz uma oração, e Deus ouve a oração, lhe restitui a força. Ei, igreja, o que precisamos hoje é sermos libertos. E sermos libertos para quê? Para crermos que o Senhor está nos ouvindo. Aleluia. O apóstolo Paulo, ele vem dizer: examine-se o homem a si mesmo antes de comer desse pão e beber desse cálice.
E eu vejo, muitas das vezes, a igreja dizendo, não pode tomar ceia com pecado, não pode participar da ceia, aquilo que você cometeu, você não pode tomar da ceia. Mas eu vejo hipócritas que estão tomando a cada momento, pessoas que se consideram juízes, pessoas que têm julgado a outro, pessoas que têm proibido outros de entrar. É por isso que Jesus, uma certa feita, ele disse para os fariseus: e vós, fariseus hipócritas, que ficais na porta, nem entra, nem deixa o povo entrar. Examine o homem a si mesmo. O examinar, igreja, o examinar é justamente se reconhecer que nós somos dependentes dele, reconhecer que ele nos lava com o seu sangue a cada momento. Examine-se o homem a si mesmo. O apóstolo Paulo agora ele está vendo em Coríntio proibições para tomar ceia. Ele está vendo em Coríntio que somente aqueles mais nobres que ficavam na mesa. Ele está vendo que somente os aparecidos não. E agora ele diz assim: não, examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste cálice, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Aleluia. E vem ele acrescentando: pois o que come e bebe indignamente, ele come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo de Cristo. Porque, irmão, aquele que não reconhece, eu quero que a igreja entenda, eu quero que a igreja aprenda hoje, que aquele que não reconhece que o Senhor, ele é remidor de pecados, aquele que não reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aquele que não sabe para que ele morreu, ei, você sim, você está correndo um risco muito grande de ser condenado. E sabe por quê? Porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não crê, você pode ser condenado. E é por isso que ele está dizendo: pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Aleluia. Uma certa feita, Jesus ele disse assim: aquele que crê e for batizado será salvo. Olha só que coisa linda que Jesus fala para nós. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aí Jesus continua dizendo: mas aquele que não crê, esse será condenado. Sabe por quê? Porque se você não crê, você não pode pedir perdão. Se você não crê, você não pode conhecer. Ei, eu quero que você conheça o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário. Eu quero que você conheça aquele que morreu na cruz do Calvário para que você hoje tivesse vida e vida com abundância. Aleluia. Querida igreja, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E ele continua: por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes. É, pastor, olha aí, pastor, ele está falando do pecado, eu sei que alguém pode estar pensando agora e falando: olha aí, pastor, ele está falando dos pecados, sim. É por isso que no versículo 30 ele diz: por causa disso há entre vós muito fracos e doentes. Não, ele não está falando do pecado, ele está falando do não reconhecimento. Ele está falando do não reconhecimento. A pessoa não reconhecer a Cristo como Salvador da sua vida. Ele veio. João 3,16 diz assim: que ele foi enviado justamente para nos salvar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Olha só, não falava do pecado, mas fala do reconhecimento. No versículo 30, por causa disto
há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Ele não fala e muitos que já morreram. Ele não está falando e muitos que morrem. Não, porque nós entendemos que o salário do pecado é a morte. Mas ele está dizendo aqui: por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes. Fracos e doentes. O Senhor é quem fortalece. E você concorda com isso? É o Senhor que fortalece. Você concorda sim? É o Senhor quem cura. É o Senhor quem fortalece. É o Senhor quem cura. Glórias a Deus por isso. Então ele está dizendo aqui. Ele está dizendo desse jeito. Por causa disso, há entre muitos fracos e doentes. O não reconhecimento em Deus deixa as pessoas fracas. O não reconhecimento em Deus deixa as pessoas doentes. Doente do pecado, porque o pecado vai adoecer e vai matar, que o salário do pecado é a morte. Aí ele continua dizendo: e muitos que dormem. E esses que dormem é quem? É justamente aqueles que não estão nem aí para as coisas de Deus. É por isso que a palavra do Senhor vai me dizer: desperta, ó tu que dormes, aleluia. Desperta, ó tu que dormes, louvado seja Deus. Mas no versículo 31, o apóstolo Paulo está ensinando aos romanos, dizendo: mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Se nós julgássemos a nós mesmos, então não seríamos julgados. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele quer que cada crente, que cada servo se reconheça, se julgue, não se ache melhor do que o outro, não diga eu sou superior ao meu irmão. Ele está querendo que você entenda isso. Ele está querendo que você compreenda isso, que você não é superior, que você não é melhor. Não, não é para julgar os outros, não é para dizer o meu irmão está em pecado, não é para dizer o meu irmão está pecando. Não, mas ele manda você olhar para a sua auto-vida, para a sua própria vida e reconhecer a ti próprio. Julgar. Nós queremos, quando falamos sobre julgar, nós estamos falando sobre retidão. Quando nós falamos julgar, nós estamos falando sobre justiça. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, se olhássemos para nós, ó Darlison, com justiça, não seríamos julgados por outro, não precisaria. Porque se alguém chegasse para julgar, você já ia dizer: olha, eu sou pecador, olha, eu sou falho. No versículo 32, mas quando somos julgados, somos disciplinados. E ele fala agora do Senhor, ele está falando diretamente do Senhor. O salmista disse que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Se você acha que o seu pecado está atrapalhando a sua comunhão com Deus, que você acha que a sua situação está atrapalhando a comunhão com Deus, então joga para fora, deixa isso para lá, joga para lá e venha ao Senhor. É por isso que ele diz, mas no versículo 32, mas quando somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, aleluia, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunir para comer, esperais um pelo outro. Ele está falando aqui de quê? Ele está falando de comunhão. Ele está falando de comunhão. Louvado seja Deus. Então, igreja, muitas das vezes nós estamos aí julgando, nós estamos dizendo para outros: vocês não podem participar do corpo e do sangue do Senhor. Nenhum pastor tem autoridade de falar isso, nenhum obreiro tem autoridade de falar isso. Não, quem decide isso é você com Deus, é você com Deus. Tem gente que fala assim: não, mas eu vou pedir perdão a Deus, e daqui um mês eu vou tomar ceia, ou daqui 2 meses eu vou tomar ceia. Eu não sei qual foi o
Deus que pregaram para você. Mas hoje eu quero te falar de um Deus de justiça. É um Deus que não parcela, ele não parcela perdão. O perdão dele é à vista e é imediato. No momento que você pede perdão, no momento que você se arrepende, você já recebe perdão. Uma certa feita, lá está Jesus e vem trazendo uma mulher de adultério. Essa mulher havia adulterado. Esse daí era o pecado de morte diante dos judeus. Dizia a lei que tal mulher ela teria de ser apedrejada, tal mulher ela teria de ser morta, porque era um pecado de morte. E traz diante de Jesus, e quando traz diante do Senhor, ali diz: olha, essa mulher ela pecou em adultério. A lei fala que nós apedrejemos essa mulher. E tu o que diz? E Jesus escrevendo no chão, ele escrevendo na areia, ele vai escrevendo, e daí a pouco ele fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E vai saindo, começa dos mais velhos até os mais jovens, e daí a pouco não tem ninguém. Sabe o que eu entendo isso? Eu entendo em perdão de pecado imediato. Perdão de pecado imediato. Não existe esse negócio: então eu vou pegar o fulano e vou colocar no banco porque ele pecou. Não, ele próprio tem de se julgar, ele próprio tem de se arrepender, ele próprio tem de confessar o pecado dele perante o Senhor, porque quando se peca contra Deus, é somente ele que pode perdoar. Portanto, meus irmãos, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas se somos julgados pelo Senhor, nós somos disciplinados para não sermos condenados, pelo mundo. Ei, crente tem de andar sem dever nada. Crente tem de andar sem dever nada. Calma aí, pastor, mas como assim? A Bíblia fala que até se eu olhar com intenção impura, eu já terei pecado. A Bíblia já fala para mim que qualquer coisa eu já estou pecando. Então como que eu posso andar sem dever nada? Eu sou vítima de condenação. Não, você não é vítima de condenação. Há um Deus que está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, onde ele fala que eu próprio dei o meu sangue pela minha igreja. Ele é a remissão de pecados para todos aqueles que se arrependem. Aleluia. Ele é a remissão do pecado para todos aqueles que se arrependem. E o que eu faço agora? Eu convido você a se arrepender dos seus pecados. Eu convido você agora a falar com Deus, a falar com o Senhor. Você vai falar com o Senhor, você vai pedir perdão dos seus pecados, e você vai entender que o Senhor, ele vai perdoar de todos os pecados. Ele vai perdoar de tudo aquilo que foi cometido. Mas Jesus, ele sempre usava essa palavra: vai e não peques mais. Ele sempre falava: vai e não peques mais. Então é hoje, igreja, é hoje, glórias a Deus, é hoje que o Senhor, ele quer perdoar os seus pecados. O Senhor quer perdoar o seu pecado, em nome de Jesus. Enquanto a irmã vai louvando, nós já vamos preparando a ceia do Senhor. Já vamos preparando a ceia do Senhor. E você já vai pedindo perdão. Eita Deus! Aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Enche-nos, ó Deus. Aleluias. Deus prover o fogo e eu o sacrifício sou. Aleluia. Deus proveu o Espírito, me abro por inteiro, enche-me, Deus. Aleluias. Santo, santo
Pede perdão, Ele vai Santo, perdoando, Ele vai perdoando. Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Enche-me, Senhor, enche-me, ó Deus. Ele já está perdoando. Enche-me, Deus. Agora que Ele já te perdoou, perdão imediato. Deus. Pede para Ele, enche-me. Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. Deus prover o fogo e eu o sacrifício sou. Deus provê o Espírito e eu me entrego por inteiro. Aleluias. Deus prover o fogo e eu o sacrifício sou. Deus provê o Espírito, eu me entrego por Ele. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Senhor. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Enche-me, Senhor, vem encher, venha transbordar, que a unção do Senhor venha transbordar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu lar. Enche, Senhor, enche mesmo. Enche-me, Senhor, enche-me. Enche-me, Senhor, enche-me, ó Pai. Enche, Deus, a tua igreja. Oh, aleluias. Derrama, Pai, fogo do céu e vem curar, vem transbordar, vem renovar a tua igreja, Pai, nesta noite. Aleluias. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Aleluia. É o Senhor